Olá, queridos. Hoje estou aqui com o Bira do meu lado. Calma aí, desse lado aqui. Fala aí. Aí, Não, você tá apontando pra cima. Enfim. E o Jonkers. Calma aí que eu tô errando do lado. Do outro lado. Hoje eu tô com um vídeo diferente aqui. Porque a gente vai comentar sobre o último evento que a gente foi, o Rio Retro Games. E comentar um pouquinho, né, sobre a experiência. E foi minha primeira experiência também cobrindo o evento, então foi bem legal. Acredito que o do Jonkers também. E comentar um pouquinho. Eu preparei aqui um roteiro bem improvisado pra gente falar. E mostrar algumas cenas também do evento, do que rolou lá, porque teve muita gente que ficou curiosa também. Então, bora lá. você quer É... saber qual o jogo que eu gosto que É o jogo que ninguém todo mundo gosta? odeia, Não, todo não mundo é isso gosta e não. você odeia. Diga um jogo que todo mundo gosta menos você. Ou estilo de jogo. O jogo que todo mundo gosta, mas eu odeio, o Final Fantasy. Eu sou o inimigo dos jogos de turno e Final Fantasy é muito focado nessa parada. Hoje em dia não mais. É, ao contrário. Polêmica, polêmica. Não, não é isso não. Eu queria... Sobre videogame e nostalgia, primeiro tópico. Qual foi o Vamos lá. videogame que vocês viram lá? Se teve algum, né? Que vocês pensaram, caramba, que nostálgico. Algum videogame que tenha trazido alguma memória. Pô, não, eu vi muita É, coisa interessante lá. Aquela banquinha do meio que era tipo uma exposição mesmo, né? Porque a maior parte ali era loja, né? E os próprios lojistas estavam trazendo muita coisa nostálgica ali, mas aquela banquinha do meio com aqueles videogames clássicos e aquele rapaz falando com a gente em entrevista também, como a comunidade trabalha dando vida para esses videogames mais antigos, né? E adaptando eles para tecnologias mais modernas. Pô, interessantíssimo ver o Odyssey lá e tanta coisa assim que remete à minha infância. Os jogos que eu jogava alugando na locadora aqui perto de casa. É tanto aquele que eu fiquei louco para comprar também, o Super Ghosts and Ghosts. Pô, E ele tava caro, vê né? se eu... É 250. Foi o mais próximo que eu cheguei de algum que tivesse perto do meu orçamento e que fosse que eu queria, né? Mas assim, eu peguei o cartãozinho da loja, quem sabe, né? Quem sabe um dia. E você, ô Jokers? cara, acho que o videogame que mais me causou nostalgia lá, e inclusive até as fitas também, foi o Super Nintendo, que acho que fez parte de, assim, fez boa parte da minha vida ali durante a minha infância. E acho que foi de fato o que me causou mais nostalgia. Só ver aquelas fitinhas lá, vários joguinhos que eu conheço, aí você fica, caraca, cara. Pô, época que eu ficava jogando com os meus amigos, a época que a gente ainda tinha aquele momento co-op, né, no sofá, né, que isso já mudou bastante. Acho que, conforme o passar do tempo, a questão do multiplayer online, seja para jogo cooperativo, né, ou jogo contra, né, se tornou uma coisa de, tipo, a distância, né. Com o tempo a gente acabou perdendo essa essa coisa de jogar com os amigos juntos ali, porra, e é uma coisa que eu sinto muita falta. Que fazia Sim. parte dessa época aí, né. O pessoal E fazia hoje não tem campeonato mais. de jogos, né? Dentro de casa. Tinha muito disso. Ah, aqui em Vários, casa vários, teve muito. nossa. Vários debates, várias discussões, aquelas desculpas de: "Meu controle não tá legal, você me deu um De- controle ruim", Não, desconectar o controle pra deixar o do menorzinho amiguinho do jogando é clássico coleguinha. também. Não, e lá, falando do Super Era Nintendo, bom. lá tinha um com uma skin diferente lá, aquele roxo, É bonitão. lindo, né? Só que eu, Pois e eu, é. já- eu já tinha visto um Super Nintendo daqueles no passado, assim, na minha infância mesmo. E também o controle turbo que eu vi vendendo lá, bonitinho, transparente. Também já tive aquilo em mão, já joguei com aquilo, assim, traz muita memória, né? Sim. Tinha o não sei se a gente pode chamar de Fat, né, que é igual chama o PlayStation, né, o PlayStation Fat e o Slim. Tinha também lá o Nintendo pequenininho, né, que chamaríamos de Slim atualmente, e tinha o Fat Nintendinho. também, que era o Eu padrãozão. não, eu não reparei os links, mas eu vi muitos do classicão quadradão fat, né? É, o classicão quadradão, eu cheguei a ver um pequenininho também. Tinha um Tava óculos bem completo. de realidade. Como é que se fala? Realidade aumentada, realidade virtual? Como é que é o nome? Eu acho Realidade é, virtual. eu acho que aquilo ali é só uma tela mesmo, na real, pra você conseguir jogar o jogo ali sem precisar de uma televisão. Então aquele óculos ali Sim, basicamente seria só uma porque televisão mesmo. ele parece ser.
o que inspirou os óculos atuais, né? Eu achei Sim, maneiro. antigamente tinha muitos jogos desse que você enfiava a cara mesmo Na num tela. protetor, assim, pra você só ver a tela, pra você sentir como se você Aí que estivesse no as jogo, mães né? iam surtar mesmo, falando: Você vai ficar cego, menino! Tira a cara. É, eu sou partidário disso aí, eu não gosto muito disso de ficar muito próximo de tela, não. Não sei se é imbecilidade da minha parte, mas. Sabe o que eu mais gostei? Não tem nada a ver com videogame, por mais que eu tenha encontrado. Eu não achei o videogame que eu queria encontrar, mas o que eu mais gostei era as televisões de tubo, principalmente aquela de pilha. Nossa, que nostalgia que me deu aquilo! Mais do que o É. videogame, inclusive. E Aquela todas muito televisão bem de pilha. cuidadas, né? Uhum. Eu assistia Cavaleiro Zodíaco filmando aquela dali. Cara, eu lembro que quando faltava luz eu assistia novela nessa televisão de pilha. Pequenininha, sabe? Deveria ter o quê? Não sei nem que polegada tem aquilo. De tão pequena E que esse é. é um. Jurata, Yu Yu Esse aí é um. Hakusho, Cavaleiro Zodíaco. Com certeza, TV Manchete. E falando em videogame que eu comentei agora, do videogame que não tinha lá, que eu queria encontrar, até pra saber o preço, né? Teve algum console que vocês viram lá que vocês não conheciam? Sim, com Eu vi, eu, certeza. eu vi vários, eu vi vários. Sim, eu vi vários também que eu não conhecia e vi vários que eu nunca tinha visto pessoalmente, que eu conhecia, mas nunca tinha visto. Por exemplo, o Odyssey, nunca tinha visto um pessoalmente. E teve um Atari lá que eu vi que tinha um rapaz vendendo lá, que eu achei muito, muito curioso, que ele é fabricado aqui no Brasil, lá na Zona Franca, aparentemente, e baratinho, R$ 200 que eles estavam vendendo. E o curioso é que ele roda com as fitas do Atari, né? Não é igual esses aparelhos que tem hoje em dia com uma pregada de jogo na memória, você roda com a fita mesmo. Mas o controle é de Mega Drive. Ele espeta um controle de Mega Drive. Eu achei muito curioso aquilo. Tanto é que tinha um menino jogando até lá numa das TVs. Cara, eu queria ter tido dinheiro pra comprar um PSP. Tinha tanto PSP bonito. Tava doido por um PSP. Triste. E você, John? É que pô, PSP tinha uma variação bacana lá, né? Assim como os Game Boys também, pô, um mais bonito que o outro. E o PSP tinha aquele azul, né? A gente tinha umas cores diferentes Tinha uns lá que não são bonitões. muito comuns, né? A gente tende a ver mais o preto e o branco, né? Mas Esses essas cores portáteis mais. tem muito, E né? estavam todos o Tem mesmo muito. preço, independente da cor. Não, a parada que eu achei bem curiosa lá que eu vi, não sei se vocês chegaram a se atentar a essa questão, que tinha uma. Eu até parei pra conversar com o rapaz, né? Porque eu parei, olhei assim e falei, gente, o que é isso aqui? Tem tipo uma máquina de costura aqui, tá ligado? Aí eu falei, Caraca, eu o não que vi. tem a ver o que tem a ver uma máquina de costura com videogame, mano? Aí a mulher tava me explicando. Na verdade, aquela máquina de costura ali, ela funciona com o Game Boy e ela consegue fazer a arte, ou seja, replicar a arte que tá ali na tela do Game Boy, você conseguia passar isso para a máquina de costura replicar aquilo no pano, no Caramba, que tecido. maneiro. Você filmou Caraca. isso? Chegou a filmar? Eu Tirou filmei na foto? live. Filmei na Ah, só live. na live. Poxa, Eu não sacanagem. Caraca, postei que ainda. Não, mas doideira. tá lá, tá gravado. Muito legal. Também não Cara, reparei isso, não. muito maneiro, muito maneiro. Eu falei assim, caramba, é tipo como se fosse hoje a gente tem com as impressoras 3D, né? Uma coisa um pouco nesse sentido, né? Que a gente Sim, usa o computador e ela sim. replica ali, né? Todas essas Então é um conceito ideias que bacana. tem hoje em dia já tinham pensado antes, né? Só não tinham como desenvolver ainda. Sim. Eles O próprio fazendo de uma óculos, maneira diferente, né? É. sim. O próprio Do, óculos que do jeito a que Babi dava. comentou. É, a E O óculos gente, que a Babi a gente comentou. ficou com vontade de comprar também a vitrola, né, a Bárbara? vitrola, fiquei com vontade de E a comprar. TV de tubo também é um projeto pro futuro aí, porque a gente quer fazer um cantinho do Super Nintendo aqui. Cara, imagina Sim. uma live de Super Nintendo com a Ou TVzinha a de tubo. câmerazinha por trás, com a gente jogando os joguinhos. Ia invocar Inclusive, o Prata Gamer legal. Meu irmão, seria um parque de diversões infinito. inclusive eu comprei o Final Fantasy VI em japonês, né, do Famicom, que era muito mais barato que as outras fitas. Aí Você depois eu comprou? vou... Comprei. É R$ 40, cara. Tipo, não tinha nada nem próximo disso, das coisas que eu vi lá de Super Nintendo. Só que você tem que mutilar o seu Super Nintendo pra rodar aquilo. Tem uma travazinha de plástico que tem dentro do receptor do cartucho, que o cara me ensinou como é que faz pra quebrar aquilo pra você poder jogar o Famicom. Pega com um alicatezinho e corta, que a fita do Famicom entra direitinho.
Eu vou fazer isso. Dane-se o pedacinho de Mas plástico lá todo mundo dentro. faz, Você é pelo que eu louco, tava não vendo. compensa. Não, o pessoal faz, pelo que eu tava vendo. Porque todo mundo É. tava falando que tem Super Nintendo que fez isso pra poder rodar outras fitas. É, porque eles. Tipo, a fita do Super Nintendo tem um vãozinho atrás por onde passa esse pedacinho de plástico que a fita do Famicom não tem. Aí eles vendiam um adaptador. Ah, vai cagar no mato, cara. Por que botaram esse negócio assim? É, mas Só pra não pra gente usar não conseguir mesmo. rodar a fita? É. Ah, pelo amor de Deus. Gente, falando de fita, vamos pro próximo tópico. Quero saber o que vocês acharam dos preços dos produtos lá. Tava caro, tava barato, tava no preço. O que vocês acharam? Joker já tá metendo a faca no peito ali. Tava caro, mas era de se esperar. É de se esperar, cara. É um evento. Mas E a gente- tem coisa que é Eles difícil de esperam ali. achar. Sim, Ah, e eles esperam ali colecionadores, são as pessoas que Sim. costumam Sim. procurar esse tipo de evento. São Não, olha colecionadores. só, assim. tem diferença mas, entre ó, preço caro. verdade seja dita, nem tudo tava caro. Se você não quiser um artefato vintage, você conseguiria sair com coisas legais. Por exemplo, as plaquinhas, os bonequinhos, jogos mais recentes. Você conseguia achar jogo de PlayStation 3 lá no preço legal. Cara, sabe o que eu PlayStation achei? 4. Agora, se você quiser um de Play 2 pra trás, aí se prepara, né? Gente, é muito triste, sabe por quê? Tinha muito jogo legal que a gente não acha mais. E não tinha dinheiro pra comprar. Eu fiquei Eu vendo lá. babei pelo menos uns ai, 5 ou tinha 6 lá. uns jogos de PlayStation 3 e PlayStation 2 que a gente não acha mais que tinha lá. Original. Não, inclusive eu achei aquela edição super rara que eu tenho do Ogre Battle, que é o remake pro PlayStation 1, que era uma edição super especial, que saíram muito poucas. O cara tava vendendo a R$1.000 lá. Nossa, tava bem. E Eu você pensei, falou. pô, tô bem, vou vender. Foi esse seu que você falou, né? Que tem o jogo Sim. e tava caro lá. E Jonkers, o Eu que você vi achou isso do preço? também. Cara, assim, foi justamente, teve situações lá que eu vi algumas fitas com valor mega alto, assim, tipo, aquelas raridades que você encontra ali e a galera vai realmente vender. Porque o foco não são pessoas que, tá indo ali, eu vou comprar pra jogar no meu Super Nintendo em casa. Não, são pessoas que foram ali justamente para buscar esse tipo de coisa, né. Então eu enquanto estava na fila, por exemplo, eu estava conversando com 2 rapazes, e um dos caras, ele veio de Curitiba, cara, para poder Sim. participar do evento. E aí ele estava explicando pra gente que ele vai em todos esses eventos, porque ele dá aula na faculdade lá, de jogo antigo, de jogo retrô. Nossa, Caraca. Aí legal. eu já parei assim, eu falei: "Espera aí, tem uma aula, ou seja, você tem uma matéria de jogo antigo, é isso mesmo?" Aí ele falou: "Sim, e lá faz todo mundo jogar os jogos mais antigos, E ele chegou a e a gente comentar, estuda professor de quê? a história". Cara, parece que é uma faculdade de designer game, Ah, aparentemente. entendi. E aí já é voltar faz assim, faz sentido, né, a parada. E aí ele pega essa matéria que é da história dos consoles, né, histórias dos jogos, dos consoles, Ah, evolução e tudo mais. maneiro. E aí eu: "Pô, que legal, cara". Aí ele falou: "Não, eu venho em todos os eventos, eu vim no ano passado inclusive, eu gostei muito do evento", ele falando, tá. "Eu gostei muito do evento, porque é um evento que não, eh, não, como posso dizer, se submeteu às novas práticas, né, que é basicamente hoje você vai num evento tipo a BGS, por exemplo, você acaba ficando muito misto, né, e você acaba perdendo um pouco o foco da finalidade do evento, né, que são os games". E aí E ele isso falou: "Tem foi aquele uma coisa evento que eu ali". gostei ali. Então, Sim. ele falou justamente Totalmente isso. focado em games e, assim, o público é gente como nós, assim, a galera da antiga, aquele nerdão raiz mesmo, pessoal que sofria bullying na escola, tá ligado? Aí eu na fila já fiquei um pouco mais animado, só ouvindo ele falar que ele parece que foram 2 anos só do evento até então, né, Sim, ele só dizendo teve que no ano foi passado e nesse, pelo que eu vi. então, ele disse que veio no ano passado, aí eu fiquei até brinquei com ele, falei: "Cara, tu veio de Curitiba pra poder ir no E evento aqui no falta Rio". isso no Rio, né? Porque a gente só vê evento de games lá em São Paulo. Aqui no Rio falta isso também. Então foi uma É, São iniciativa Paulo a gente legal. tem bastante, foi bem E interessante. para finalizar as perguntas, queria saber se vocês encontraram algum ponto negativo ou algo que vocês gostariam que fosse melhor, que vocês palpitariam para melhorar. Bom, eu reclamei de uma coisa lá, mas é porque eu sou velho, e chato pra caralho mesmo. Que foi aquele lance do o pessoal tá falando muito no microfone com música, aí ficou muito barulho. Cara, eu não gosto desse tipo de coisa, mas dá pra entender, né, que é coisa do evento e ali você tinha aquela pulseirinha, né? Então, assim, se tiver meio irritado, sai um pouco.
vai arejar as ideias, depois volta. Mas foi um evento bem agradável, né? Tem aqueles problemas que você mesmo já falou num short aí que saiu pro canal, que é o negócio da falta do lixo, né? E era até engraçado que a menina lá que dá a banquinha que tinha o lixo, ela tava com o lixo todo puxado pro lado dela, pro pessoal não ficar jogando lixo ali. Muito engraçado. Eu fui lá. Eles escondendo a lixeira pro pessoal parar de jogar o lixo na lixeira deles. Mas. Tadinha. E falta de cadeira, porque eu sou sedentário, gente. Meu Deus do céu, pensa numa pessoa descadeirada, essa Não, Davi. vamos combinar. A maioria lá é galera que deve ser sedentária mesmo. Eu imagino que Com seja. certeza. Com Então, O certeza. pessoal assim, tava sentado no chão. seria legal, assim, você deixar um espacinho pra umas cadeirinhas, alguma coisa assim, só pra galera, assim, não é pra Revezar. ficar sentado lá o evento todo. Se Uma hora que revezando. cansar, vai lá, senta um pouquinho, depois vai, volta, Na né? verdade, eu acho que isso faz falta na própria. No próprio. É um teatro, eu esqueci o nome daquilo. Não é um teatro aquilo. Centro Clube, né? Um clube. Clube, O é um próprio clube, né? clube deveria ter umas cadeiras, né? Isso eu acho que é até coisa própria do clube que deveria ter. Enfim. E não do evento. É. E essa É, área VIP que tinha E lá? nem, nem sei. Também não sei que área VIP era essa. Eu achei que fosse lá em cima, aquele segundo andarzinho lá. Nem sei. Mas Se o pessoal teve, ia eu fazer o perdi. que lá em cima? Eu acho que não. Acho que não foi isso, não. Eu não sei o que foi a área VIP. Realmente, eu nem lembrava disso, inclusive. Só fiquei É, lá lá do- olhando as coisas gravando, que eu tinha até esquecido. não faço ideia mesmo. Assim, a gente também não ficou até tão tarde, então eu não sei se rolou mais alguma Porque coisa lá. acabou 6 horas. Teve bastante coisa ainda depois. E eu não sei quem era aquela galera que tava falando lá, que o pessoal tava batendo um papo gamer super aleatório lá, falando de jogo de Super Nintendo, Mega Drive. Não, é pessoal Aí, que faz eu, podcast, essas coisas. eu acho que não era ninguém importante, né? Era só um pessoal aleatório, assim, que batendo papo, Não, né? Só tinha pro... streamers sim, mas eles não eram muito conhecidos, até onde eu saiba. É. Mas teve até 6 horas o evento, a gente saiu 1h30, né? Mas eles fizeram campeonato, fizeram umas coisas lá. Só que eu tinha compromisso e já tava cansado, gente. Falta de Isso é cadeira. outra coisa que me incomodou. Cadeira. Porque falaram que ia ter um torneio de Mario Kart, só que cada etapa do torneio era num Mario Kart diferente e você tinha que ir bem em vários pra você conseguir avançar no torneio. Cara, eu só sei jogar o Mario Kart Super Nintendo, sou péssimo em todos os outros. Ué, é a história do game, ué. Não reclame da sua nubice. Mas é sacanagem. Já vi que esse é aquele que fala que deram um controle ruim pra ele. Pois é. E você, Jonkers, o que você acha? Cara, assim, eu concordo, reforço aí o ponto que o Bira trouxe também, referente à questão do som. Eu acho que foi um espaço tão. Não Pequeno? era um espaço tão grande, né? A gente tem que concordar que era um espaço razoável ali. E eles estavam com um som muito exagerado, assim, pro ambiente ali. E, cara, toda vez que eu passava gravando, ou então até mesmo enquanto eu tava em live, que eu passava do lado daquela caixa de som ali, meu amigo, ia no meu tímpano, a parada era... Não, e o pessoal lá fora que tava Eu não gosto de nenhum. vendendo comida também tava com música. Então a gente não conseguia gravar lá dentro nem lá fora, porque tava muito barulho. Pois é, né? Pra que tinha música ali fora, cara? Vamos combinar. Deixa um som só pro evento, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que atrapalha muito a galera que foi pra produzir conteúdo, né? Sim, esse tipo de evento já tem muita gente falando e muitos videogames ligados, então tem som de joguinho, sabe? Cara, não tem necessidade. E o pessoal que tá ali conversando também, que tinha o palco ali com a galera conversando, pô, deixa o som ali pra galera que tá ali perto ouvir, porque quem tá interessado vai chegar ali, vai parar e vai assistir. Exatamente. E antes de começar o pessoal a falar, eles podiam ter deixado uma música ambiente com umas musiquinhas clássicas de jogo, sabe? Tipo um Mario, Pois é, Sonic, bem ia ser ambiente legal, mesmo. né? Estilo som do metrô do Rio, tá ligado? Tipo isso, ia ser maneiro. Mind your step. É. Bem nostálgico, assim, tá ligado? Tipo, que ia ficar legal. Eu curti a ideia da Babina. Tá vendo? Pensou? Eu sou organizadora de eventos, não sou cerimonialista, mas tamo aí. A musiquinha do Sonic ali, você vendo toda aquela nostalgia ouvindo a musiquinha do Sonic. No vídeo que eu postei mesmo, um rapaz foi lá e falou, caraca, olha a musiquinha. Sim, eu vi o comentário. Então, dá uma nostalgia, né? Mas tem um problema de fazer isso, o pessoal que tá criando conteúdo, se sair a música de fundo, poderia dar problema com direitos autorais. Sei lá, né? Poderia, tem esse problema. Tem esses problemas. Mas e aí, nem todo mundo vai ir com Holy Land lá, né? Teve uma galera que tava lá, aquele Caruso Games tava com Holy Land, a Cassiane tava com Holy Land. É caro, mas um dia chegaremos lá.
Um dia chegaremos na Terra Sagrada, né? Pois é. Um dia. É isso, tem Alguém mais pegou? alguma consideração? O pessoal não pegou, algumas pessoas não pegaram o seu eu também lá do meme, Bira. Eu fiquei super ansiosa pra ver tudo, porque eu gostei que já tem muitas coisas legais logo de início. Eu também. Eu gostei bastante de ver certas evoluções, assim, tipo, você tá ali naquele ambiente, vendo aqueles consoles antigos, e assim, a gente olhar para o que a gente tem hoje, né? É bacana você ver como evoluiu certas coisas. Por exemplo, foi aquela questão do óculos que a Babi estava comentando lá, acho que era Virtual Boy, né? Ou Virtual Box, alguma coisa desse sentido. Aham. E, cara, se você parar para olhar, hoje o óculos ele tem basicamente o mesmo tamanho do Quest, que é o mais comum hoje, né? O mais popular. Uhum. E assim, o que a gente avançou ali de tecnologia nesse contexto de realidade virtual, né? Partindo daquilo ali para o que a gente tem hoje, caraca, tipo, surreal a parada. Eu fiquei bobo lá vendo aquela parada. Fiquei, tipo, um Sim. bom tempo ali filmando aquele óculos ali, porque eu achei super maneiro. E vi também muito aparelho portátil, que hoje a gente tá voltando, né, com essa febre dos portáteis, né? A gente vê as empresas investindo cada vez mais nos portáteis. Desde o Nintendo Switch, que isso aí começou a virar uma É febre isso, de novo, né? isso Sim. volta e meia retorna, né? E tinha muito Volta e meia portátil que eu retorna. nunca vi na minha vida, né? Tipo aquele do Mario lá, Pois é. que o Bira até falou, nossa, deve ser super limitado o jogo nesse portátil aqui, não deve ter quase nada, porque eu nunca vi aquele portátil. E, nossa, que vontade de comprar um PSP colorido, ai, que raiva. Tinha PSP, nossa, tinha videogame rosa, meu Deus do céu. E os Com tijolões, e esses frufruzinhos. portáteis tijolões que tinham lá. Cara, eu achei um que era da Sega, que tinha uma antena pra TV, velho. Era tipo, tá ligado? Ah! Aquelas antenas de TV de tubo antigas e tinha um Parada que você nunca mais vai usar. E aqueles Claro que é um computadores temporizador lá, né? mob, né? Aqueles computadores lá, aqueles teclados que rodavam o jogo. É, Achei muito maneiro. pode Nunca crer. tinha visto aquilo na minha O vida. MSX, né, que eles falam. E o primeiro jogo MS. brasileiro foi feito pra esse tipo de máquina, né? Que tava falando lá. É uma Vocês coisa não que eu ficaram curiosos assim, não? Eu fiquei bem curioso com aquilo ali. Que eu falei, Não, cara, eu perguntei, eu Sim, a gente perguntei. parou ali pra conversar. É, Foi só legal. E que. aí, o que falaram? Permite você conectar via Wi-Fi. Conectar numa rede Wi-Fi e baixar o jogo. E baixar o jogo na internet e jogar. Como é que funcionava esse computador? É todo isso aqui? Esse, no caso, o Hotbit, acontece. Então, esse e aquele ali são computadores padrão MSX. O MSX foi fabricado, é um computador originalmente japonês, projeto japonês. Foi lançado em 1983. No Brasil teve a Sharp e a Gradiente sendo comemora 40 anos do lançamento do MSX no Brasil. Então a Gradiente lançou o Expert, que está ali, e a Sharp do Brasil fez o Hotbit. E era um design diferente, apesar que um era compatível com o outro. Então você tinha diversos fabricantes no Brasil, foram dois, você podia fazer, tipo, várias empresas fizeram. Então teve Panasonic, Sony, Hitachi, Philips, Samsung, LG, vários fabricaram o micro. Fabricaram o micro da MSX. Então, por exemplo, esse aqui, o Hotbit, é um micro só, tudo aqui embutido. O Expert não. O gabinete está ali com o teclado separado. Mas é tudo MSX, os que serve num, serve no outro. Aí vocês usaram pra conectar com o monitor, vocês usaram Esse aqui algo pra... o TV tá ligado com cabo de áudio. monitor TV, né? Mas aí tem gente que liga, por exemplo, liga no S-Video, dependendo dos resolução melhor, ou ligar, por exemplo, pela saída RGB dele, ligar no VGA, tem hoje em dia. A comunidade é muito ativa. Sim, nossa, eu não conhecia esse modelo. Vocês mesmos adaptam Deixa eu ver do lado de lá. esse aparelho para coisas mais modernas. Tem gente fazendo projeto, gente fazendo coisa ligar com HDMI. Caraca, que legal. Tá ligando no vídeo HDMI. E aí você espeta ele na TV. Sim, e tinha entradinha pra colocar o jogo. Tanto é que ele tava falando que o pessoal já tá adaptando ele. Eles já conseguiram colocar o aparelho com uma saída de fio de componente, se eu não me engano. E o pessoal tava trabalhando para conseguir colocar em HDMI. Caraca, O que é demais, né, velho? Exatamente, o que é muito legal, cara. Você parar pra pensar. Inclusive, foi Sim. disso que eu falei, do pessoal dando carinho pra esses videogames antigos, sabe? É o pessoal que gosta mesmo e
e se esforça pra E- manter vivo o negócio, Sim, né? e a gente reclama da tecnologia hoje, né? E antigamente, caraca, eu tava reparando um monte de gente tentando conectar os consoles nas televisões e dando mau contato, aí não ligava, eles ficavam um tempo lá mexendo. A gente acha que é porque é velho, mas não, acontecia isso muito antes, que raiva. Acontecia. Muito E a gente demais, tinha que ficar dando demais. porrada no videogame pra funcionar. Não, Pra e. funcionar. Famosa Sopradinha, porrada no videogame, Não, e funciona deixa eu de fazer uma grama. crítica agora, porque com todas as limitações que eles tinham, eles faziam tantos jogos com carinho, né? E tantos jogos que a gente se lembra tanto. Hoje em dia os caras têm, assim, muita capacidade técnica, né, para fazer jogos complexos e, sabe, fazem uns jogos super vazios, né? Que você vai jogar um pouco, daqui a pouco você nem lembra mais. Às Um vezes negócio só assim de tem gráfico o e não tem negócio, história. o clássico exemplo disso é o mundo aberto, quando começou a virar febre, que aí tem um zilhão de jogos de mundo aberto, mas você não tem porcaria nenhuma fazendo aquele mundo aberto, sabe? Sim. Então é um jogo bonito, mas vazio, assim. Isso é Então, polêmica, hein? Polêmica. então, não, mas cara, eu rodo nas plataformas, tipo, quando eu peguei PSN, eu rodava aquilo ali e pensava, cara, tem vontade de jogar nada disso aí. É por isso que eu valorizo tanto a Rockstar até hoje, pelo capricho que eles ainda mantêm Pois com é. esse tipo de jogo de mundo aberto. Porque o que a gente Sim. vê é que tudo virou muito dinheiro, né? No final das Sim. contas, é tudo que vale ali é o dinheiro, é o quanto que a gente vai conseguir Duas ter empresas de que eu gosto retorno. muito é a Rockstar e a Bethesda também, pra fazer jogos, ela é A muito boa. Bethesda. Porque acabou o sentimento. Eu costumo comparar muito essa questão aí com o futebol, por exemplo. A gente tinha no futebol as pessoas que jogavam com amor, com sentimento. Você via que a pessoa queria, tinha vontade de fazer né, um lance bonito, um gol, tinha aquela emoção, né? E morreu. Uma Sim. coisa que agora só Agora virou é só dinheiro. tatuagem, cabelinho e dancinha no TikTok e fazer Entendeu? propaganda. Você vê que nem os caras, Isso que- nem os isso que o jogadores Bira gostam trouxe, mais, né, de jogar. Pois é, isso que o Bira trouxe é mais ou menos isso aí. Antigamente eles tinham tinha uma capacidade técnica limitada, mas existia o amor pelo que eles estavam fazendo. Então, Sim. assim, a gente tinha uma entrega muito melhor e o consumidor, o usuário final, no caso, ficava muito mais satisfeito de ter um jogo com uma história bem completa. Sim. Você vê que colocaram um sentimento naquilo ali, entendeu? E eles tinham muita limitação também pra contar a história, e mesmo assim os jogos eram muito bons. E falando Muito bom. nisso, eu não sei também se tem um pouco de nostalgia de nossa parte, porque quando a gente é criança e mais novo, a gente vê tudo de uma forma Um mais pouco sim, com floreada. certeza. Mas tinha sim. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, que o link eu vou deixar aqui no card, da gente comentando sobre como a tecnologia dos jogos evoluíram e tá cada vez mais parecido com o filme. E a gente comenta sobre essas questões também. E é isso, vamos encerrar o vídeo? Posso Sim. me defender Ah, antes? ah. Olha, eu só não. Gente, eu dei o exemplo de Final Fantasy lá na polêmica. Jogos que as pessoas gostam Mas você é não. jogo de turno no geral, tá, gente? Daqui a pouco estão querendo descobrir meu endereço pra tentar me matar ainda. Então, assim, é jogo de turno no geral, que eu não tenho Não, paciência pra relaxa. jogo de Aí turno. sabe o que ele faz? Ele se desculpa com o pessoal do Final Fantasy e pega um público ainda maior, porque ele pegou o público de vários outros jogos também. Não, Correndo mais mas risco de teve vida, né? gente que falou que não gosta de The Last of Us, isso eu até entendo. Mas teve gente que falou que não gosta de Red Dead Redemption 2. Eu falei, caraca, esse aí foi. E God Não, of ele War preferiu também. aquela- God of War também, Mas foi só sofre, se fala mal. É que aquilo, né, cara? O próprio Bira havia comentado comigo referente ao God of War, não foi, Bira? E ele não curtiu muito quando houve essa transição ali pra mitologia. Não, o God of War 3, nórdica, né? o 3 eu já não gostei, pra falar a verdade. Ou o 3 é o acho- que eu mais amo. Eu adorei o 1 e o 2, e quando chegou no 3, porque, sabe, o jeito que ele dizima os deuses do Olimpo, as armas, pra mim, parecem todas iguais, parecem todas repaginações da Blaze of Chaos. Então, assim, tem uma série de coisas ali que não me agradam e que a gente pode deixar pra conversar uma outra hora. É isso, Só tava me gente. defendendo. É isso. Obrigada pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do like e de um comentário também. Aproveitem para interagir com a gente. E de deixar sua inscrição se for novo ou nova por aqui. Obrigada e vou dar tchau junto com o Baby Yoda que eu comprei lá no Olha aí. evento. Olha! Olha aí! Tchau! Muito Valeu a fofinho. aquisição. Valeu a aquisição, hein? Teve uma pessoa que falou assim: você reclamou que tava sem dinheiro e gastou dinheiro comprando urso de pelúcia de Yoda. Aí eu, claro, tava doida por
Urso de pelúcia é feio. Não, ele é Nossa, fofinho. não. Isso é polêmico também, isso é Ele polêmico. é fofinho. Olha o olhão dele. Eu tô com medo dele, que ele fica me olhando. Parece até que ele vai virar o olho aqui, ó. Ó. É o que eu falei, só não pode jogar água nele, né? Parece olho de gatinho pedindo leite. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.